Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o uso das tecnologias no ambiente de trabalho. O simples fato de acessar uma rede social no ambiente de trabalho é prejudicial ao trabalhador? As empresas aceitam esse tipo de comportamento? Será que as tecnologias modernas de comunicação têm um impacto negativo nesta relação? Tudo isso nós vamos saber em instantes aqui no Sala de Estar. Estamos de volta e no programa de hoje com a participação da administradora de empresas e também gestora de pessoas, Odete Schlabitz. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Luciane, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão em voga hoje nas nossas relações trabalhistas, né? Tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico. E que vem fazendo parte da vida das pessoas no mundo inteiro, né? Virou uma febre, não podemos negar. Sim, com certeza, até porque faz parte do mundo globalizado, né? Não tem como a gente hoje conviver sem ter relacionamentos sociais, né, em redes sociais. Só que muitas vezes essas relações estão extrapolando, né, alguns limites. Então, para a gente começar, então, professora Odete, eu queria lhe perguntar se essas novas tecnologias, e aí a gente se refere a telefones, smartphones, tablets, elas têm um impacto negativo no ambiente de trabalho ou seria uma forma um pouco prematura da gente falar impacto negativo? Eu acredito que o impacto ele pode ser negativo dependendo do setor e como é utilizado. A gente hoje necessita em muitos setores e muitas trabalhos, muitas atividades, a gente necessita dessas atividades e desses aparatos tecnológicos, né? Só que isso aí tem que existir regras. Por exemplo, existe alguns trabalhos, algumas atividades que não comportam um acesso constante a redes sociais. No entanto, em outras a gente precisa estar constantemente, por exemplo, o escritório jurídico tem que estar constantemente se atualizando e procurando processos e leis, etc. Agora, nós temos atividades, por exemplo, numa linha industrial, numa linha de produção, né, industrial, como é que os funcionários vão estar parando para acessar seus tablets, seus celulares, seus smartphones, para ver mensagens? Quer dizer, isso é um tempo que a empresa está pagando e que o funcionário não está produzindo. Então, eu acho que tudo tem que existir a parte do empregado e a parte do empregador. Óbvio que quando as leis, as normas trabalhistas que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, foram estipuladas, não existia tudo que a gente tem hoje em matéria de tecnologia, né? Algumas estão, obviamente, obsoletas, né? Deveriam ser readequadas. Mas o que a gente vê também é uma falta muitas vezes, de ética, Luciane. O compromisso, o comprometimento, o bom senso e as regras de boa conduta, né? Então, a gente percebe que muitas vezes os colaboradores extrapolam esses limites. Sim. Esses limites pode ficar a critério de cada trabalhador ou é necessário que as empresas coloquem esses limites, já que muitas vezes esses trabalhadores acabam extrapolando e não sabem dividir o que é trabalho e o que é vida pessoal? Pois é, esse é outro problema. Por exemplo, existem organizações, existem gerências, existem diretorias, existem líderes, justamente para a gente poder ter uma organização no sentido real da palavra. Quando tu contratas alguém, esse alguém ele está entrando numa nova organização, com uma nova cultura, e ele deve ser inserido nisso. Como eu vou saber qual é a cultura da organização, os valores, as regras, se alguém não me disser? Tu não tens como cobrar e como exigir de alguém se tu não destes amparo para isso, né? Tu não destes condições. A comunicação organizacional, às vezes, é muito falha nesse sentido. O que se sugere é que exista franqueza, ou seja, nessa empresa as regras são essas, os limites são esses, e dessa forma a gente fazer uma convivência, começar a ter uma convivência mais
mais adequada, né? Não simplesmente impossibilitando e proibindo. Eu acho que a palavra não poderia ser essa, né? Eu acho que existem maneiras de ser colocados e não pode ser de uma forma impositiva. Fazer uso das tecnologias no ambiente de trabalho pode, em algum momento, comprometer a produção desse profissional? Com certeza, com certeza. Porque tu pensas bem, tu está numa atividade que exige concentração. Aí vem aquele pim-pim te chamando, o teu aparelhinho lá está te chamando. É comigo. É contigo. Aí tu paras tudo para ir lá atender. Né? O tempo que tu paraste para atender, conversar e retornar à tua função, à tua atividade, já é um tempo perdido, até tu esquentar as máquinas novamente e voltar à ativa. Da mesma forma que no teu ambiente de trabalho, aquele pim-pim do teu aparelho atrapalhou os outros que estavam ao teu redor também. Não é unicamente a ti que ele atrapalhou aos outros. Então, a gente tem que ter bom senso. Por exemplo, ou eu desligo no meu ambiente de trabalho, ou eu tiro o som no meu ambiente de trabalho, mas de alguma forma não deixar que aquilo seja algo que vá atrapalhando. Porque imagina se tu trabalhas sei lá, num setor com 20 pessoas e todas as 20 pessoas resolvem deixar seus aparelhos ligados e recebendo mensagens a todo tempo e dando sinal. Quer dizer, acaba perdendo em produtividade, não há dúvida nenhuma. E o empregador, obviamente, se atrapalha com isso porque está pagando um salário e o funcionário está fazendo outras coisas, né? Está sendo completamente competente naquilo que teria que ter sido. Exatamente. E aí, então, vem uma queda na produtividade. Por quê? Porque o tempo que tu está contratado para trabalhar 8 horas, quanto tempo tu perde respondendo e-mails, quanto tempo tu perde no WhatsApp, quanto tempo tu perde... se a gente for pensar em todas as possibilidades, soma tudo isso para ver quanto dá no dia. Sim. E é uma coisa que é difícil de se controlar, né, professora? Porque as pessoas estão sempre com seus telefones perto. Cada um sempre deixa perto de si o telefone. Então, é uma situação que é difícil da empresa ter esse controle, essa fiscalização de estar em cima das pessoas o tempo inteiro. É praticamente impossível. Então, o bom senso... Pois é, Luciane. Empresas hoje estão adotando alguns sistemas, né, onde eles conseguem controlar, pelo menos bloquear no aparelho corporativo, né, mas não tem como controlar o aparelho pessoal. O aparelho pessoal. Só que as pessoas estão ficando numa roda viva, num vício tão grande que elas acabam esquecendo de algumas coisas. Por exemplo, existem inúmeros casos que a gente vê de pessoas no seu horário de serviço postando mensagens e fotos no Facebook, por exemplo. Isto não adianta porque pode-se ver, pode-se acompanhar e isso acaba sendo uma prova contra o funcionário. Funcionários, por exemplo, com o uniforme, com o logo da empresa, com o crachá da empresa, acabam postando fotos denegrindo a imagem da empresa, comentando sobre o seu serviço. Atrás está lá o nome da empresa numa parede, certo? Aquela história de, que bom que hoje é sexta-feira. Né? Todo mundo gosta de sexta-feira, todo mundo gosta de final de semana, de estar em casa com os seus familiares. Mas o que é bom, que bom que é sexta-feira, com o logo da empresa estampado no teu peito, quer dizer o seguinte... Que bom que eu vou passar 2 dias longe da empresa. Que bom que eu estou saindo hoje, não preciso voltar amanhã. Ninguém estampa no domingo, às 6 horas da tarde, que ótimo que amanhã é segunda-feira com o logo da empresa que eu vou trabalhar. Vou todo animado. Exato. O que se possa é que, segunda-feira chegou, não sei o que lá. Isso tudo é denegrir a imagem. Nós temos casos de ações trabalhistas por justa causa, demissões, rescisões, que a gente ouve o mundo inteiro, né? Pessoas que filmaram, por exemplo, atendimentos hospitalares. E isso é invadir a intimidade e a privacidade dos pacientes, isso é justa causa. Tem até no YouTube teve um vídeo até que bombou por aí, de alguns funcionários de uma pizzaria que, para fazer uma brincadeira, fizeram um videozinho, vamos dizer assim, sem normas de higiene
fazendo uma pizza, como brincadeira para os seus colegas, né, faltando com as normas de higiene básicas da pizzaria. Não precisou nem colocar o nome da pizzaria, porque as pessoas sabiam onde eles trabalhavam. E isso se tomou uma proporção muito grande, né? Porque alguns clientes acharam que aquilo era real. Sim. Então, são coisas que a gente tem que cuidar realmente, né? E o alcance da rede social hoje, ela é muito grande, né? Tu postou ali aquilo muito rápido. Em 15 minutos, foi para muitas pessoas. Exatamente. E aí, como retroceder tudo isso? Não tem como. Porque depois que viu, que compartilhou... Já não tem. Não tem mais volta, como segurar. É a mesma coisa que quando a gente faz alguns comentários, né? E coloca alguns desabafos nas redes, né? Esses desabafos, eles tomam proporções, às vezes, né, inesperadas. Então, a gente tem que cuidar muito o que a gente coloca. E isso daí, para o trabalhador, é extremamente prejudicial, porque ele pode acabar até perdendo o emprego dele em razão de um comentário bobo, de uma foto com a roupa da empresa, de uma forma errônea. Porque muitas vezes, dependendo do caso, Luciane, a empresa pode perder clientes, pode perder negócios, e denegrir a imagem, né? Então, esse cuidado todo deve ser. E o ideal é que a empresa já coloque essas regras de imediato. Porque isso aí pode dar processo civil, penal, trabalhista, tu pode estar respondendo por danos morais, danos materiais, tu pode ter tua demissão por justa causa, perder teus direitos enquanto trabalhador. Então, é uma série de coisas. E hoje, por exemplo, se tu estás acessando o Facebook no horário de trabalho, está postando algumas coisas, a empresa pode muito bem estar fazendo um dossiê. Ela pode, no momento da tua demissão, não te dizer que foi aquilo. Mas, em caso contrário, se tu vieres contra a empresa tem como provar que tu não estavas cumprindo com as tuas responsabilidades. Então, isso acaba se tornando uma bola, porque as pessoas acabam perdendo a noção do que pode e que não pode. Se torna muito fácil, né? Às vezes a gente ouve alguns comentários das pessoas falarem: mas eu não estava acessando o Facebook, o meu perfil no Facebook ou em qualquer outra rede social, no computador da empresa, no notebook da empresa, mas estava acessando no meu... horário de serviço. No meu telefone pessoal, mas no horário de serviço, né? E aí isso daí compromete muito o comportamento ético dela, né? Também. Até porque hoje uma das ferramentas muito utilizadas para a seleção de pessoas são as redes sociais. Porque não existe, tu não és duas pessoas, tu não tem dois comportamentos, né? Então, o que tu colocas ali é o teu perfil. Claro. E, então, os empregadores podem utilizar esses perfis, essas tuas postagens, como um fator negativo nas tuas contratações. Depende do o que tu colocas, como tu colocas, com quem que tu está falando, de que forma tu está colocando, te posicionando na frente, no público, né? Frente ao público. Então, tudo isso aí pode vir a acarretar problemas posteriores. Porque muitas vezes as pessoas, numa hora de mágoa, de entristecimento com alguma situação, vão lá e fazem algum comentário e colocam, só que aquilo ali acaba meio que se perpetuando, né? Esse desabafo acaba prejudicando. E é prejudicial. Com certeza. Não existe nenhuma lei que possa regrar isso por enquanto, né? Hoje no Brasil não existe nenhuma legislação que fale para as empresas o que pode e o que não pode. Então, nesse caso, as empresas têm que se ajustarem a essas situações. Olha, ou existe a previsão de alguma... o que se propõe, existem leis, no caso, tanto nas leis trabalhistas, né, como no Código Civil, que a partir do momento que tu está lesando alguém, tu está lesando a imagem da tua empresa, está lesando o teu empregador, está difamando os teus colegas, e de alguma forma tu está tendo isso, vai ter algum tipo de resultado negativo, isso está sendo levado em conta, sim, e está sendo... Mas não específico ao uso dessas tecnologias. Não, o que se diz, o que se propõe é o seguinte, um manual, uma pequena conversa, conscientização, né? E colocar no contrato de trabalho, é restrito o uso de tecnologias assim no horário de trabalho, etc e tal,
E ali, no contrato de trabalho, daí a empresa está amparada, né? Agora, se não existirem essas regras, se isso não for formalizado, se isso não for conscientizado dentro da organização entre empregados e empregadores, não há como restringir, porque é difícil esse controle, esse monitoramento. Né? Mas eu acho que através do bom senso, da ética, da responsabilidade, se existir uma conversa entre as duas partes, eu acho que é viável essa convivência. Até porque, né, Luciana, a gente não tem como fugir disso mais. Faz parte da vida de todos. Faz parte e em muitos setores isso é muito importante, agiliza muito, é economia de custos, é uma série de fatores positivos. Tem fatores positivos e fatores negativos, então. Como na vida pessoal também, né? Se a gente for pensar também as redes sociais, estamos cansados de ver e ouvir, né? Problemas que acontecem em decorrência disso, né? É aquela história de a gente não ter o limite, não saber onde começa um e onde começa o outro. Eu né? acho que a questão é que as pessoas estão tão viciadas em redes sociais que elas não conseguem mais se pôr limites, né? Eu achei um artigo bem interessante que foi feito para o site da Fox News, que tem como título Facebook Suicida. O autor desse artigo fala que a melhor maneira de acabar com essa situação, né, de as pessoas acessarem muitas redes sociais, é ter uma atitude completamente drástica, assim, chegar e acabar com a sua conta na rede social. Que isso daí talvez consiga trazer de volta os antigos relacionamentos, né, das pessoas sentarem e conversarem, interagirem, porque ele diz que isso não acontece mais. Isso acontece não só na vida pessoal, mas também isso tudo reflete no ambiente de trabalho, né? Sim, com certeza. E hoje o Brasil, por exemplo, está entre os países que mais acessam as redes sociais. Então, eu não sei se estávamos preparados para tudo isso. A pergunta é a seguinte: a gente tem condições de conviver com tudo isso, com esse aparato, com essa falta de interação, de relacionamento, de olho no olho, das pessoas realmente se conhecerem, né? Porque ali nas redes a gente coloca o que quer. Sim. Né? A gente pode falar as coisas mais lindas e maravilhosas que tu quiseres, isso independe. Tu pode botar uma fotografia tua de 10 anos atrás para todo mundo dizer que tu estavas linda e maravilhosa, né? Aceita tudo. A questão é a dificuldade que as pessoas, em função disso, estão tendo para o relacionamento pessoal. E isso acaba atrapalhando nas relações profissionais também. Porque relação profissional é equipe. E equipe tem que conviver. E tem que conversar. Tem que conversar, né? Aí depois falha, alguns problemas, alguns fracassos que acontecem. Mas não me foi dito. Mas por que não foi dito? Porque foi esquecido de conversar a respeito. Porque eu estava mais interessado em ir lá dar uma olhadinha no Facebook ou procurar alguma outra coisa. Sim. Então, eu acho que não é radicalizar, nem existe como radicalizar hoje. Até porque o mercado hoje está trabalhando com 4 gerações. Sim, Baby Boomers, geração X, Y e Z. E as 4 gerações têm que conviver, porque a impetuosidade de uns junto com a experiência de outros, e isso é imprescindível para qualquer organização, né? Então essa convivência já é complicada, e aí tu vem nessa divergência, nessa diversidade de situações onde alguns têm umas dificuldades de acesso e outros já nascem conectados. Né? Acaba gerando muitos atritos, né, dentro dos ambientes de trabalho. Mas eu acho que isso é uma questão de liderança, é uma questão de gerenciamento, né, e de as regras serem claras. O monitoramento e a mão firme do gestor nessa hora faz toda a diferença, então? Sim, sim. Além do monitoramento e da mão firme, uma relação de troca, né, uma relação de amizade. Olha, fazer entender que acessa nos teus 15 minutos de descanso, na hora do teu cafezinho. Até porque o mundo continua girando. Se tu acessares ou não, o mundo vai continuar, sabe? Então, aquela pessoa que quer muito contato contigo, e quando não tinha esses aparelhos todos, como é que ela fazia esse contato? Ela esperava. Claro. Por que não pode se esperar mais hoje? Meia hora para ter um retorno, né? Então, essa necessidade de rapidez, né?
acaba atrapalhando muitas coisas. As pessoas ficam muito ansiosas com tudo isso. Isso. E então, as pessoas estão conversando contigo e daqui a pouco te deixam falando sozinha porque eles têm que atender, têm que responder uma mensagem, sim, né? Então, eu acho que para tudo o que é extremo é ruim, né? Eu acho que os empregadores não podem partir do ponto de radicalizar, porque até não tem como, né? Mas os empregados têm que ter essa noção e esse bom senso, né? De que eles estão ali, estão sendo pagos para trabalhar X horas por dia e que essas horas não devem ser desperdiçadas, né? Sim. Porque com certeza reduz produtividade e a qualidade dos relacionamentos também acaba ficando prejudicada. E todo mundo sai perdendo com isso, né? Empresa e profissionais. Exatamente, exatamente. E aí quando são demitidos, quando seus contratos são rescindidos, aí começam a se atrapalhar, né? Sim. E tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente coloca. Tá certo, eu queria agradecer demais a tua participação aqui no Sala de Estar. Professora Odete, foi um prazer ter tido você aqui para poder falar um pouco dessas coisas e durante a tua entrevista tu citou o conflito de gerações, né? O conflito de gerações é o tema do nosso próximo Sala de Estar, do próximo final de semana, então a gente vai poder linkar um pouquinho o assunto desse programa com o da próxima semana. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço também, obrigada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai ter uma conversa com a profissional Silvia Vargas, que vai falar sobre o conflito de gerações. Na semana que vem também estreia um novo apoiador cultural aqui no programa, Love Shoes Calçado de Cruz Alta. A gente tem um encontro marcado. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Tchau, tchau.